Eu vou gravar aqui o estudo para colocar no canal da igreja em função dos que não vão acompanhar porque está com problema de energia, essa coisa toda, internet e tal. E também a Bianca que vai estar na correria da viagem, né? Então, pelo menos não fica aquela lacuna nesse estudo. Porque nós ficamos, irmãos, eu acho que praticamente a maior parte acompanhou, né? Praticamente todo mundo acompanhou. Desde a pergunta 36 do Catecismo Maior até a 42. A 42 nós não terminamos. E o assunto ali do pacto, o assunto da mediação do pacto, né, que foi o último assunto aqui nessas perguntas, o mediador, Jesus Cristo, tanta riqueza que nós vimos ali, tantas, que eu fico pensando por que as igrejas não se despertam para um estudo diário, né, e amarrar o tempo de cada membro, cercar o tempo onde ele possa não só meditar dia e noite nesses assuntos, como também ensinar seus filhos e eles não terem distrações. Tal é a riqueza do conteúdo e tudo, e também transmitir a outro tudo isso. Eu fico perguntando por que isso não acontece, né? Porque as igrejas não estão fazendo isso. Hoje é uma coisa muito rasa, conhecimento muito raso, embora todo mundo se ache o dono do conhecimento de tudo. E uma outra coisa, vou aproveitar aqui uma fala do Pablo. Domingo passado, ou foi repassado, estávamos eu, Pablo e César na igreja à tarde, ficamos até, eu acho que depois das 18 horas, né, Pablo e César? Ali depois do estudo das crianças, conversando e tal. E daí nós estudávamos Gênesis. E tem tudo a ver, viu, irmãos? Para vocês verem a riqueza. E aí estudávamos aquela questão do que luz é aquela, não haja luz, já que o sol foi criado no terceiro dia e tudo mais. E daquele estudo, Pablo concluiu o seguinte: olha, eu já li essa passagem, reli, li a Bíblia toda, tal, mas eu vou dizer, sem o estudo específico aprofundado, só na leitura você não compreende tudo isso, não. E ele tem toda a razão. Eu conheci uma assembleana muito inteligente, muito dedicada no estudo, inclusive da gramática normativa. Gosto do desempenho dela, do zelo dela. Mas aí uma vez nós fomos conversar sobre essa questão. Ela disse que bastava só ela ler a Bíblia ou memorizar a Bíblia. Esses ensinos são de homens. E aí eu deu uma frieza no coração. Eu digo, mas rapaz, que falta de conhecimento. Eu gosto da irmã, tá, admiro, mas ali eu vi como é grave, né? A falta de espiritualidade de fato, né? Porque a pessoa acha que o estudo que vai te levar a entender o texto é coisa de homem, é sabedoria humana, né? Ela está processando ali um estudo quando ela apenas lê. Só que é muito raso. Então, voltando aqui ao nosso estudo, esses dias todos que nós passamos e todos esses assuntos pelos quais passamos, nós vamos concluir a 42 hoje, né? Pergunta 42, que trata do porquê, qual o motivo, a razão que o mediador recebeu o nome de Cristo, né? Porque já tratamos do porquê ele recebeu o nome de Jesus, e agora nós vamos falar sobre o porquê recebeu o nome de Cristo. Tudo que nós estudamos sobre a natureza divina dele, a natureza humana dele, o que é a antropologia bíblica, né? O que é a pessoa,
o que é que ele é, essa pessoa? Ele é duas pessoas, uma pessoa humana, outra divina? Não, é só uma pessoa divina, mas que na natureza divina dessa pessoa ele assumiu um corpo humano, uma natureza humana, portanto corpo e alma humanos. E tudo isso, na grandeza e profundidade que nós estudamos, faz, pelo menos com a graça de Deus, o Espírito agindo, faz a gente ler a Bíblia de uma forma radicalmente diferente. Daqui para frente a gente já lê sobre Jesus com outro olhar. E a ideia é isso crescer mais, purificar mais, santificar mais, né? Então, nós vamos concluir essa parte. É claro que lá na frente nós vamos retomar, porque o objetivo é sempre voltar nessas ferramentas, nesses recursos, que é o breve catecismo, o catecismo maior e a confissão de fé. E aí todos eles, né, esses recursos passam por esse tema, Jesus Cristo. Não poderia ser diferente. Então, a pergunta 42, relembrando aqui, por que razão o nosso mediador recebeu o nome de Jesus, ou melhor, de Cristo? E a resposta o nosso mediador recebeu o nome de Cristo porque foi ungido sobremaneira pelo Espírito Santo e assim separado e plenamente investido de total autoridade e capacidade para exercer os ofícios de profeta, sacerdote e rei da igreja, tanto no estado da sua humilhação quanto no da sua exaltação. Então nós temos João 3,34, nosso Salvador recebeu do Espírito Santo unção sem medida, né? Salmo 45,7, o nosso Salvador recebeu o Espírito Santo em medida superior à dos seus companheiros. João 6,27, Deus Pai selou o nosso Salvador, isto é, ele foi separado para a sua obra redentora. E eu estou só para agilizar aqui, né? Mas os textos vocês vão poder conferir, etc. Já pode até ir conferindo alguns e acompanhando aí. Quem está usando o Catecismo Maior já com a transcrição, consegue seguir ali, né? Mateus 28, 18 a 20, onde Deus Pai investiu no nosso Salvador de total autoridade e capacidade para consumar a obra que lhe fora determinada. Atos 3, 21 e 22, Deus Pai levantou o nosso Salvador para ser profeta. Hebreus 5, de 5 a 7 e 4, de 14 a 15, Deus Pai chamou o nosso Salvador para ser sumo sacerdote e realizar a obra sacerdotal a favor do seu povo. Salmo 2,6, Mateus 21,5, Isaías 9,6 a 7, Deus Pai constituiu o nosso Salvador como rei e as glórias do seu ofício monárquico. E Filipenses 2, de 8 a 11, Cristo cumpre os seus ofícios tanto no estado da sua humilhação quanto no da sua exaltação. Então, em todas essas passagens nós vemos o fundamento da resposta, que é o nosso mediador recebeu o nome de Cristo porque foi ungido sobremaneira pelo Espírito Santo e assim separado plenamente e investido de total autoridade e capacidade para exercer os ofícios de profeta, sacerdote e rei da sua igreja, tanto no estado da sua humilhação quanto no estado da sua exaltação. Aí nós, até na semana passada, utilizamos, ou melhor, no último estudo, utilizamos o exemplo do seguinte: a ideia de unção é de autorização, e o exemplo foi de habilitação de trânsito, né? Até o Glaico estava tal no estudo. Nós usamos o exemplo de habilitação de trânsito, ou seja, alguém faz autoescola e aprende a dirigir como ninguém. Enquanto ele não recebe a habilitação, ele não é uma pessoa autorizada para dirigir. Aí nós aproveitamos que o Glaico estava no estudo, até usamos esse exemplo.
Daí outros exemplos também foram dados, né? A pessoa para atuar na medicina, a pessoa para atuar na advocacia, enfim, tem as áreas. Então, não basta ter o conhecimento, né? Tem gente que hoje se autodenomina pastor, autodenomina apóstolo, bispo, não tem respeito nenhum. São pessoas extremamente arrogantes, se passando por humilde, fingindo humildade. Bem a característica do que a Bíblia fala, né? Tendo aparência de piedade, negando entretanto poder. Foge também desse. Desculpa aí. Então, a questão aqui de unção, a questão da unção tem a ver com autoridade. Tem a ver com você ter recebido essa autoridade, no caso aqui de Cristo, do próprio Deus. Então, ele é a pessoa única, né, que já tinha todas as qualificações. Ele não é ungido no sentido de que agora ele passou a ser Deus. Não, o que é isso, né? Agora ele passou a ser poderoso, agora ele passou a ser... Como assim? Então a gente não entendeu doutrina alguma. Em relação à natureza divina e à natureza humana de Jesus, a unção não mudou nada. Se a gente estiver achando que mudou, não, a unção tornou Jesus, a natureza humana se tornou divina, aí tá heresia. A natureza humana continuou exatamente como ela estava. O que muda é que ele, a partir dessa unção, é autorizado, é identificado, né, como aquele que Deus escolheu, e ele é autorizado para atuar, para agir. Ele recebe o aval do próprio Deus. Então, usamos essa ilustração, eu estou trazendo ela para cá, para a gente não ter nenhuma brecha como a que eu já citei, né? Achar que a unção é Jesus ter assim alguma mudança em alguma das naturezas. Não tem mudança alguma. Então a primeira questão aqui é que Cristo é um nome próprio ou um título. Cristo não é um nome próprio, mas um título que acompanha o nome próprio Jesus. Embora Jesus nós já estudamos que ele não é somente um nome próprio, a gente pode usar como nome próprio, mas ele é a missão, né? Então isso fica evidente pelo uso do artigo definido com Cristo, que ocorre em alguns trechos da Escritura, como em Mateus 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, indicando já esse título. Agora, qual é o significado literal da palavra Cristo? Cristo é a forma adotada em português para a palavra grega Christos, que significa ungido, como eu já disse. Logo, tanto faz dizermos que Jesus é o Cristo ou o Messias ou o ungido, nesse caso. Então, se você chama Jesus o ungido, Jesus o Messias e Jesus o Cristo, você está falando da mesma função. É só uma questão, então, de linguagem, não de sentido. E essas palavras significam todas a mesma coisa. Embora nunca, quando no estudo de linguística mesmo, de etimologia, enfim, da palavra, da formação, nunca uma palavra é exatamente uma outra, senão não faria sentido ter 2, 3, 4, né? Mas aqui, no sentido do título e da função, é isso. Então, em passagens do Antigo Testamento em que ocorre a palavra ungido com referência ao Redentor vindouro, como no Salmo 2:2, que nós cantamos, nós lemos assim: os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. A palavra hebraica é Meshia, traduzida por ungido. Poderia ser igualmente vertida pela palavra Christos, ou Cristo, porque é o mesmo sentido. Que ideia básica subjaz no título Cristo? A ideia ao título Cristo é a ideia da unção. No período do Antigo Testamento, os reis e os sacerdotes eram
ungidos com óleo a fim de serem separados para seus ofícios especiais. Então, esse óleo da unção era um símbolo do Espírito Santo que entraria em seu coração para o investir de sabedoria e de capacidade para o exercício dos seus deveres como sacerdotes e reis. Ou como, melhor colocando, uma representação disso, né? Não é que o Espírito entrasse por causa do óleo, coisa do gênero. Então vemos assim que a ideia da unção no Antigo Testamento era a da separação de alguém para o exercício de um ofício especial, acrescida de um símbolo da obra do Espírito Santo na vida daquele que foi separado para o ofício. Embora nem todos os reis ungidos, de fato, evidenciavam o Espírito ali neles. Mas essa era a ideia, representação. No entanto, todos os reis e sacerdotes do Antigo Testamento eram apenas tipos e sombras que apontavam para Jesus, o verdadeiro e definido rei e sumo sacerdote. E Jesus é aquele que, acima de todos os demais, foi ungido pelo Espírito Santo para estar qualificado como nosso profeta, sacerdote e rei. Então, em vez de ser ungido com o óleo, que é o símbolo, como no período do Antigo Testamento, Jesus recebeu o Espírito Santo em forma de pomba vindo sobre ele. Mateus 3,16, né? Então, teve até a pergunta da Bianca, né? Quando exatamente Cristo foi ungido e tal. Aí a gente tratou a questão dele eternamente ser sempre essa autoridade para esse ofício. Então, não significando que ele apenas fosse ungido ali, né? Ele passasse a ser essa autoridade, melhor dizendo, ali, porque ele, tudo nele é além do tempo, né? A salvação dele, por exemplo, não se tornou eficaz apenas quando ele encarnou. Senão a gente nega a salvação de todos os que antecederam a ele e que foram salvos. Então, ele encarna no tempo, ele cumpre a obra no tempo, não há dúvida disso, mas com valor para trás e para frente, vamos dizer assim, falando do tempo, né? Para trás e para frente. Então, ele sempre foi o eterno Filho de Deus, sempre será, ele sempre teve autoridade e tal, mas ele teve que ter esse momento aqui, onde de fato ele foi ungido. Então a pergunta 4, por que Jesus recebeu o Espírito Santo na forma de pomba? Embora não seja possível dar uma resposta exata a essa pergunta, já se sugeriu que a forma de pomba representasse a totalidade do Espírito Santo, pois Jesus recebeu o Espírito sem medida. Então os crentes no dia do Pentecostes receberam o Espírito na forma de línguas de fogo, algo divisível, do qual cada um dos presentes recebeu uma parte. Mas no caso de Jesus, a forma de uma pomba pode sugerir a ideia de totalidade e de indivisibilidade. Gênesis 15:10, não partiu as aves. Então, totalidade e não ser divisível. Mas não temos, assim, na Bíblia, a explicação exata do porquê de pomba, né? Forma de pomba. Agora, o Espírito Santo não tem corpo, né? Alguém diz, mas é o símbolo da paz. Essa é a ideia? Era isso que a Bíblia estava falando? Não dá para dizer, porque o texto não está dizendo ali. Tem coisa que a pessoa explica, convence, fica bonito, mas falta o fundamento bíblico, né? Então, a gente precisa ter humildade de saber reconhecer que se a Bíblia não está explicando ali sobre aquele ponto, então, ou se a gente não está enxergando, o fato é que a gente tem que silenciar onde está ou então admitir. Eu não estou sabendo não, se ela está dizendo alguma coisa eu ainda não enxerguei, ninguém enxergou. Quando é que Cristo exerce os seus ofícios de profeta, sacerdote e rei? Cristo, nosso Salvador, exerce os seus ofícios de profeta, sacerdote e rei
tanto no estado da sua humilhação, isto é, durante a sua vida na terra, quanto no estado da sua exaltação, isto é, dele a sua ressurreição, especialmente na sua vida gloriosa no céu. Isso quer dizer que Cristo foi profeta, sacerdote e rei quando estava na terra e que ele é profeta, sacerdote e rei hoje no céu. Então Jesus continua sendo profeta, sacerdote e rei. Foi isso que a gente estava faltando finalizar, fazendo lógica e justamente uma transição já. Eu não estou entrando aqui, irmãos, no assunto desses temas, porque é profeta, sacerdote e rei, porque essa função, essa importância, não sei o quê, porque é justamente o que nós vamos estudar daqui para frente. Então nós já estamos fazendo a transição para esse estudo. Por exemplo, a pergunta 43 é justamente como exerce Cristo o seu ofício de profeta. E aí a 44 vai ser o de sacerdote e a 45 o de rei. Como que ele exerce esse ofício de profeta, e depois de sacerdote, depois de rei. Então, nós encerramos, de uma certa forma, na 42, tanto a questão ali do pacto como o do mediador do pacto. E agora seguimos para uma nova temática, que é agora os ofícios de Cristo. Porém, não deixa de estar debaixo da aliança, né, num certo sentido. E segue numa harmonia muito clara, muito profunda. Daí eu pergunto para os irmãos se alguém tem alguma contribuição, perguntando, corrigindo, comentando, alguma colaboração com relação a 42. O Cezão caiu aqui, né? Cezão, deixa eu ver se ele disse alguma coisa aqui no grupo. Não, eu acho que como ele estava dirigindo, indo para casa, né, deve ter perdido o sinal. Mas eu pergunto, irmãos, se tem algumas para a gente já concluir, encerrar, ou se não, a gente segue aqui. A queda de energia atingiu a Vilma também. A Vilma acabou de cair. Ela já caiu umas 3 vezes. Mas levantou rápido, tá? Tá igual a Pedro, Vilma. Não tem nenhuma dúvida não, passou bem claro. Então tá bom, então vamos seguir. 43, como Cristo exerce o seu ofício de profeta. Cristo exerce o seu ofício de profeta ao revelar a sua igreja em todas as eras, pelo seu Espírito, pela sua palavra e por diversos modos de administração, toda a vontade de Deus sobre todas as coisas necessárias à nossa edificação e salvação. Então nós temos diversas passagens também que fundamentam essa resposta. Eu vou fazer exatamente como eu fiz na primeira, até porque estou gravando e tal, e a pessoa vai poder ver, conferir, pausar, então já vou seguir aqui só citando. João 18, Cristo como profeta é o grande revelador do Pai. 1 Pedro 1, 10 a 12, o Espírito de Cristo revelou a verdade divina aos profetas do Antigo Testamento. Hebreus 1, 1 e 2, Cristo como profeta traz a revelação final de Deus aos homens. João 15, 15, Cristo revelou aos apóstolos a verdade do Pai. Atos 20, 32, a natureza edificadora da obra profética de Cristo. Efésios 4, 11 a 13, a obra profética de Cristo edifica ou constrói o seu corpo, que é a igreja. E João 20, 31, as palavras de Cristo estão registradas na Escritura para que, por meio da sua obra como profeta, os homens possam vir a crer e a ter vida eterna. Então, esses são os fundamentos. Qual é, então, irmãos, o verdadeiro significado da palavra profeta? Porque muitas pessoas sempre associam profeta a uma coisa sobrenatural, alguém com alguma capacidade sobrenatural,
de ver o futuro ou receber alguma revelação sobre alguém, de alguma coisa, sempre fazem essa comparação ou essa relação. Muitos fazem isso, eu acho que a maioria. Então o profeta fala aos homens como representante oficial de Deus, é o seu porta-voz, ou seja, o seu intermediário. Pregador é isso. Pregador fiel nada mais é do que o representante oficial de Deus, seu porta-voz, seu intermediário, que fala as palavras de Deus. Então, profeta nada mais é do que uma espécie de funcionário dos Correios. Entrega correspondência, só isso. Nada mais. Porque normalmente pensamos no profeta como alguém que prevê o futuro. Porque muitos dos profetas, especialmente no Antigo Testamento, recebiam diretamente de Deus revelações que continham predições de eventos futuros. Agora, nós não podemos tirar do contexto e achar que, porque eles recebiam, então todo profeta tem que receber previsões de futuro. Não. Há tantas dessas predições no livro profético do Antigo Testamento que chegamos a pensar no profeta como um pressagiador do futuro. Apesar disso, muitas mensagens dos profetas diziam respeito ao seu próprio tempo, e o sentido real da palavra profeta não é o de pressagiador do futuro, mas o de um homem que entrega a mensagem de Deus ao povo. E aí, Cristo exerce o ofício de profeta em todas as eras. Olha só como Cristo tem que ser estudado com mais cuidado, né? Cristo tem que ser estudado evitando ao máximo a comparação com as nossas condições. Outro dia observávamos isso num dos estudos, estudando sobre o batismo de Cristo. Cristo já foi circuncidado na infância, depois no batismo. É o mesmo sacramento, então ele recebeu o sacramento 2 vezes. Bom, mas ele não pode ser comparado com ninguém, não. Ele tá cumprindo 2 alianças. Ele veio cumprir a antiga e veio estabelecer a nova aliança no sangue dele. Então ele tem outro nível de responsabilidade e tudo mais, né? Missão. Então, nós vamos falar dele nesses ofícios, nessas responsabilidades de profeta, sacerdote e rei. Não pode ser diferente. Nós não podemos achar que Cristo não falava lá no Antigo Testamento porque ele não estava encarnado. Peraí. Tem cuidado, né? Como Cristo exerceu o ofício de profeta no Antigo Testamento? Cristo exerceu o ofício de profeta no Antigo Testamento mediante o seu Espírito, ao revelar a sua verdade por intermédio de diversos profetas, salmistas e outros escritores das Escrituras do Antigo Testamento. Então, dessa forma, não há nenhuma dificuldade em dizer, pelo contrário, é o correto a dizer, que era Cristo pregando no Antigo Testamento aos espíritos, ou seja, as pessoas, as almas, né? As pessoas que não tinham a Cristo, então os espíritos em prisões. Era ele quem estava pregando lá no Antigo Testamento. Tem uma passagem, acho que é em Pedro, né, que faz essa referência. E aí o pessoal faz uma tradução, uma interpretação, dizendo que ele foi pregar no inferno. Olha, é uma forçação de barra terrível, né? Eu ia pegar aqui a Bíblia para abrir, mas ele vai sair do livro. Então, como Cristo exerceu o ofício de profeta durante o seu ministério terreno? Cristo exerceu o ofício de profeta durante o seu ministério terreno, primeiro ao pregar ao povo judeu, segundo ao ensinar e pregar aos seus próprios seguidores ou discípulos que criam nele, receberam esse dom,
E terceiro, ao treinar e instruir os 12 apóstolos, que seriam as suas testemunhas oficiais depois da sua ascensão ao céu. E aí vem a questão, né? Como é que Cristo exerce o seu ofício de profeta hoje? Primeiro, através da sua palavra escrita, a Bíblia Sagrada. Segundo, através do seu Espírito, a quem ele enviou, o qual ilumina o nosso coração e a nossa mente, para que possamos receber e entender a verdade revelada nas Escrituras. E aí, por fim, ao exercer o ofício de profeta, que mensagem Cristo revelou à sua igreja? Ele revelou uma mensagem completa, que contém toda a vontade de Deus quanto a todas as coisas necessárias à nossa salvação e à nossa edificação. Num outro momento, quando nós estudamos esse tema, nós entramos em alguns detalhes, né? Primeiramente, então, observamos o próprio Adão, que ele tinha esses 3 ofícios, né? De profeta, sacerdote e rei. Então, ele recebe ali o privilégio de Deus de dar nome às coisas, e ele dá exatamente o nome de acordo com o que aquilo que recebeu o nome tinha relação, de maneira que ele demonstra ter a imagem de Deus ali nele, a sabedoria de Deus e a capacidade de entender qual era a mensagem de Deus com aquilo que ele havia criado, pondo exatamente o nome que sábia e logicamente correspondia com aquela criação. Isso é profeta, é o mensageiro, é aquele que consegue receber a mensagem para transmitir a outros. Aí vemos o sacerdote, né? Ele recebe mandato religioso e tudo mais, e vimos o de rei, né? A autoridade que ele recebe sobre a criação e tudo mais. Aí vimos que uma vez que ele cai e perde perde a qualidade, a condição de atuar nesses ofícios, Deus vai escolher, a partir do povo de Israel, esses 3 ofícios. Vai escolher profetas, vai escolher sacerdotes e vai escolher os reis. Mas tudo isso representando Jesus e o que ele faria. Esses ofícios, essas funções vão ser assumidas por esses de forma exclusiva, de forma singular. Tentar dar um exemplo aqui, quando você compara o ofício de Davi como rei com o ofício de Elias como profeta, você não pode dizer que era a mesma coisa. Não era, por exemplo, Elias era um rei também, tinha as qualidades de um rei, tinha toda a posição e a prática. Não tinha. Davi era o rei, não Elias. De maneira que Elias era o profeta. Claramente a gente identifica Elias como esse profeta. Só que todos os profetas foram não só imperfeitos, por ainda terem pecado, terem sua mancha de pecado, ainda que muitas vezes a gente veja neles um exemplo, um testemunho de vida que parecia que eles não tinham pecado, né? Você olha a vida de Daniel, qual é o pecado que esse homem tinha? Você fica com aquela sensação. Mas não só isso tornava o seu ofício imperfeito, incapaz de exercer como Cristo, porque não tinha a capacidade, por exemplo, de fazer o pecador ouvir a voz de Deus
a voz de Cristo, a voz do Salvador. Não tinha. Os profetas não tiveram. Por exemplo. Então, se eles não tivessem pecado, eles, de qualquer forma, não eram ungidos, que é Jesus, para ser profeta, sacerdote e rei, porque mesmo sendo os mais excelentes nos seus ofícios, Davi como rei, Elias como profeta, Arão como sacerdote, mas eles não tinham essa capacidade de Cristo. E uma outra coisa que a gente viu na ocasião é que, portanto, Cristo é o único, mas também, quando a gente olha o ofício, eu devo lembrar disso mais à frente para retomar esse tema, mas quando a gente olha para o ofício de Cristo, qualquer ofício que a gente olhe, a gente observa uma outra coisa singular, além dele não ter pecado. Ele é o Filho de Deus e ele é o homem, é o Deus homem, uma só pessoa. Então, por isso, ele é de uma qualidade de profeta. Se fosse olhar só para esse ofício de profeta, ele é de uma qualidade incalculável, incomparável. Pela pessoa, que é divina. Então, o seu ofício de profeta é um ofício monárquico sacerdotal. Ele é o profeta que, quando fala, tem a autoridade do rei sobre tudo e sobre todos, coisa que os outros não tinham. E ele tem o poder de converter os seus eleitos a ele, chamar as ovelhas e elas ouvirem a sua voz e seguirem. Ele tem essa capacidade, essa qualidade, esse poder, essa autoridade. Ele intercede por suas ovelhas. E a sua intercessão é perfeita. Então, você vê que ele é único mesmo, ele é exclusivo no seu ofício de profeta. Ele da mesma forma, a gente pode falar do governo dele. Ele é um rei profético sacerdotal. Da mesma forma, nós podemos falar do sacerdócio dele. Ele é um sacerdote monárquico, profético monárquico. Então, não há ninguém em condições de exercer esses ofícios. E você vai, cada vez mais que você aprofunda nessas santas doutrinas sobre a gloriosa, maravilhosa, incomparável pessoa do Redentor, Filho de Deus, você faz a comparação com tantas outras doutrinas, como as doutrinas católicas, né? A visão arminiana, você vê como a maldade é tão latente, é tão patente, é tão evidente, porque é algo claro como água cristalina, a exclusividade, a sublimidade da pessoa do Salvador. Não há motivo algum, razão alguma para vê-lo de outra forma ou ensinar essas heresias todas, ter essas heresias pensadas e até consagradas historicamente, de maneira que perduram e estão passando por gerações, quando na verdade já deveriam ser eliminadas. A única razão é a maldade mesmo, humana, perversidade. É aquela rebelião do Salmo 2, condenada no Salmo 2. Os homens conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Não é outra razão. Então, ao exercer o ofício de profeta, Cristo revelou uma mensagem completa que contém toda a vontade de Deus quanto a todas as coisas necessárias à nossa salvação e à nossa edificação. Ele é o profeta perfeito. Bom, nós vimos a 42 e a 43. Como faltam
8 minutos, eu não vou seguir para 44. Aí eu pergunto: alguém tem alguma contribuição? Pergunta, correção, colocação. Fale agora, né, irmã Deise? Ou cale-se para sempre. A irmã Deise tá de fone novo, irmãos. Mas hoje não usei, não. Tem um negocinho lá que tem que apertar, que depois eu só me explico. Tá bom. Ai, ai. Ela comprou tem 10 anos o fone. Aí ficou lá sem usar. Veio me mostrar, o fone estava novinho na caixa, sem nem tirar o plástico. Ah, dona Deise. Aí eu fui, primeira vez que recebeu carga o bichinho. E tava, era tão bom que funcionou 100%. Mas na hora estava sem carga. Eu já queria deixar ela conectada para ouvir melhor aqui, né, irmã? Ele serve na internet? Serve, claro. Opa! No telefone, no zap, todo lugar. Ai, que legal. Tá bom, então melhorou bem. Eu estou fazendo um curso de Pilates e é difícil com aquele fiozinho. E ele vai me ajudar, né? Claro. Obrigada, pastor. Imagina. Deus abençoa. A senhora também. Então, irmãos, vamos encerrar? Já que não há nenhuma contribuição, vamos encerrar para todos descansarem. Vamos orar. Senhor, te adoramos, te bendizemos, te exaltamos e que o Senhor aceite a nossa adoração, nosso louvor. Nós te exaltamos pelo estudo que temos recebido, pelo assunto, pelo tema tão elevado, tão glorioso, tão sublime que é a mediação de Cristo e agora os ofícios de Cristo. Cristo como mediador da aliança do Senhor conosco, aliança eterna, perfeita, o pacto de vida e não de morte, e os ofícios necessários a nós para que a tua obra perfeita fosse garantida e a sua aplicação a nós fosse uma realidade. O Senhor escolheu o teu Filho bendito, cujo valor, cuja dignidade são incomparáveis. E por meio dele o Senhor se revela a nós, revela a tua bondade, a tua bênção, a tua redenção, a tua salvação, a graça tão maravilhosa, preciosa, preciosíssima, a graça incomparável que, como temos cantado no Salmo, é melhor do que a vida. E os nossos lábios te louvam por isso. Que venhamos a meditar mais na tua palavra, em Cristo, que venhamos a ser gratos ao Senhor por nos ensinar estas verdades, que venhamos a ter um maior compromisso com o Senhor, com a meditação da tua palavra, a vida de oração, meditando dia e noite, nos esforçando diligentemente por conhecermos toda a tua palavra, decorarmos e, mais do que decorarmos, entendermos por iluminação do teu Espírito os sentidos e vivermos pela verdade e transmitirmos também a outros. Que o nosso louvor cresça, que a nossa gratidão, que a nossa satisfação no Senhor seja cada vez maior. Nós oramos a Ti, reconhecendo que se não fosse Cristo Jesus,
jamais poderíamos levantar as nossas vozes. Na verdade, não teríamos nem o privilégio de existir. No máximo, existirmos já condenados. No máximo isso, mesmo não tendo nenhum pecado, porque a tua glória é incomparável. Quem pode estar diante do Senhor? Mas o Senhor fez algo muito além do que podemos pensar, imaginar, porque o Senhor não só nos criou sem pecado, mas quando todos caímos voluntariamente, o Senhor enviou Jesus para nos perdoar os pecados, nos purificar de tudo em justiça. E nós temos paz por isso, nós temos reconciliação com o Senhor. Nós somos teus filhos, nós fazemos parte da tua família. Sendo que ainda temos a mancha do pecado, ainda caímos, Senhor, diariamente, muitas vezes em várias áreas, mas o Senhor tem sido bondoso, generoso, maravilhoso. Nós te louvamos por isso. Ajude-nos, ó Pai, a transmitirmos no nosso lar diariamente essas verdades. Os pais conversarem com os filhos, os maridos com as suas esposas, nas refeições, nos momentos de lazeres, de descansos. Ajude-nos, ó Pai, a remir o tempo e a aquecer a nossa alma, nosso coração com essas verdades, para que cresçamos no desejo de que Cristo venha e seja a canção do nosso coração, aquele Maranata do teu povo lá em Apocalipse. Que Cristo seja, como temos aprendido em Cantares, o amado da nossa alma. O amado da nossa alma. Em nome dele, do teu Filho bendito, é que nós oramos, pedindo a bênção para o nosso descanso. Amém.